Já vimos em outras aulas o ataque na sétima ou segunda fila. Mas vou frisar um pouquinho esse assunto, que ele é um assunto muito importante. No famoso meu sistema do Nisovich, o objetivo do domínio de uma coluna aberta é a invasão da segunda ou sétima fila. Eu recomendo bastante esse livro. Em breve eu vou colocar uma recomendação bibliográfica na página. Mas tem um capítulo do Nisovich só com torres de infiltração na sétima fila. Há um exemplo que eu tirei do Boris Alterman, um grande mestre russo, e alguns vão ser do Nisovich. Esse aí, por exemplo, é do Boris Alterman. O material é totalmente equilibrado e torre D1 dá uma grande vantagem às brancas. É isso que o Nisovich explicou tanto lá no livro dele. Que vantagem que é essa se o branco não está ganhando nenhum material por enquanto? Rei G8, com a torre em D7, o rei fica bloqueado lá atrás. Então o rei branco pode alcançar o meio jogo aqui, o meio do tabuleiro, enquanto que o outro rei não consegue. Torre B8, rei G1, rei F8, rei F2, H5, H4, G6. As pretas estão tentando tirar os peões da sétima fila para poder liberar o rei. Rei E3, rei E8. E agora ou torre H7 ou torre G7, a vantagem das brancas é claríssima. Então essa aí é a ideia simples, né? Simplificada do que o Nisovich quis falar. O Nisovich dá alguns mecanismos de empate lá muito importantes. Essa posição aí, por exemplo, que já aconteceu em várias partidas, inclusive de grande mestre, é uma posição que é empate por causa da colocação do cavalo e da torre. O cavalo em F6 ou C6 com o rei preso. O que quer dizer o rei preso? Com a torre ficando protegida pelo cavalo, por exemplo. Né? Apesar de duas torres, dama e está promovendo o peão, as brancas jogam cavalo H7 cheque, rei E8 ameaçando comer a torre, cavalo F6 cheque, rei F8. Se o rei tenta, depois de cavalo H7 cheque, o outro lado, rei G8, cavalo F6 cheque. Se o rei volta, cheque de novo. E se o rei vai para H8, pior ainda, leva mate com torre H7. Portanto, o rei é obrigado a ficar pendulando aí de G8, F8 e E8 para não levar mate, e a partida está empatada. Outro exemplo é esse aí. Nesse caso aí, não adianta dar o cheque direto, porque cavalo H7 cheque, rei E8, cavalo F6 cheque, rei D8, torre D7 cheque, e o rei sai dos cheques e o branco vai perder devido aos peões pretos promovendo. O correto é torre D7 para impedir que o rei escape por essa linha aqui, por exemplo. Dama em qualquer casa de baixo aqui e segue aquele mesmo mecanismo de novo. Né? Cavalo H7 cheque, rei G8, cavalo F6 cheque. Lembrando que o rei não pode ir nunca para H8 e nunca vai passar para a ala da dama por causa de cavalo F6 cheque, protegendo a torre. Sensacional, né? Aqui o exemplo que o Nisovich dá de sétima fila absoluta, que é muito aproveitável no final. Quando o rei está cortado na última fila, como nesse caso aí, as brancas estão ganhas, ou praticamente ganhas. Torre sai da frente para B7, agora o preto faz qualquer coisa, por exemplo, torre F4, A7, mesmo a torre chegando atrás para defender, torre B8 cheque e promove. Qual que é a importância dessa sétima fila absoluta? Hein? Que diferença, o que muda nessa sétima fila absoluta? Aqui o peão está bloqueando a sétima fila. Então não é a sétima fila absoluta. Depois de torre B7, seguindo a mesma ideia
exemplo anterior, as pretas podem jogar torre A8. Agora as brancas jogam A7. Na outra partida, o rei não conseguiu subir para a segunda fila. Ele ia levar um cheque aqui, obrigando a troca de torres e a promoção do peão. Aqui, o rei vem para H7 e agora as brancas não tem como forçar a promoção do peão, por exemplo. Se torre B8, torre toma A7. Só para ficar claro aqui, eu vou voltar no exemplo anterior. Nesse exemplo aí, torre B7, se as negras fazem essa mesma defesa, né, torre A8, A7, e como que o rei vai sair para evitar? Torre B8, cheque. Né, por exemplo, rei qualquer coisa, qualquer lance de peão, cheque, torre toma torre, dama, e as brancas estão ganhas. Agora, esse exemplo aí, o branco tem um rei preso negro em G8 e H8. O branco joga torre G7, rei H8, torre H7, rei G8, torre de D, G7. Aí você fala assim, pô, Júlio, muito bobinho. Mas é importantíssimo. Essa torre, alguma coisa está bloqueando. Alguma peça, geralmente a torre, bloqueando para ter esse esquema de mate aí, essa forma de dar mate, né? Se não tiver essa torre aí, vai acontecer que o máximo que o branco vai conseguir é o cheque perpétuo, nessa posição, por exemplo. Aqui não tem como dar o mate. Além do mais, o preto está dando mate em um lance, né? Com torre H8 mate. Então o melhor para o branco é jogar torre de F, E7 cheque, rei F8, torre F7 cheque e ficar dando cheque com essa torre de cá. Claro que seria um erro dar o cheque com a outra torre, porque o rei foge para a ala da dama e os cheques vão acabar quando o rei chegar em B7. Torre D7 cheque, rei C8, torre C7 cheque, rei B8, e agora é o branco que está levando mate. Mas na posição inicial é um recurso de defesa, muitas vezes dobra na sétima e dá o perpétuo, que aí é inevitável. Existe um caso especial, que é quando o branco pode ameaçar mate. Ele não está sofrendo nenhuma ameaça, o rei branco, como no exemplo anterior. Então aqui ele joga torre H7 cheque, rei G8, torre de FG7 cheque, rei F8, manobra igual, só que o rei está fugindo, né? Torre toma D7. Ele ameaça mate em H8. Aí segue rei G8, para não levar o mate, né, fazendo contato com a torre. E agora, no lugar de torre toma C7, que o preto vai promover uma dama em A1, ele repete a manobra, torre de G7 cheque, rei F8 e toma o peão agora. Porque se promover a dama, obviamente está levando mate. Rei G8 de novo para não levar mate e repete a manobra. Torre de C, G7, rei F8, torre toma B7. Um triturador. Rei G8, torre de B, G7, cheque, rei F8. E agora a torre toma cavalo, porque ele não pode promover de novo a dama, porque leva mate em H8 mais uma vez. Então tem que jogar torre toma 7, torre toma 7, e obviamente o branco está com a torre a mais. Interessante esse mecanismo aí de ameaçar o mate, né? Aí um exemplo um pouquinho mais complexo, porque os dois lados têm chance de ataque. O branco jogou torre toma G7 cheque, rei H8, torre toma H7 cheque, rei G8, torre de D, G7 cheque, a mesma manobra anterior, rei F8, torre C7 ameaçando mate, mais uma vez, rei G8, torre de C, G7, rei F8, torre B7 ameaçando mate, rei G8, torre de B, G7, rei F8. Agora, torre cheque, torre A7, ameaçando checkmate com torre H8, não dá nada porque uma torre defende a outra, das pretas. Então, o branco joga torre toma G3, mas era bom ter calculado torre A2, porque está levando mate. Por exemplo, se a branca jogar torre toma C3 agora, perde com a torre
A1 cheque, rei B2, torre A2, mate. Mas o branco não toma esse peão e joga simplesmente torre H8 cheque, muitos ataques em linha em final de torre, rei E7, torre toma 8, torre toma 8 e agora toma o peão C3, ficando com 2 peões a mais e completamente ganho nessa posição. Um sacrifício típico do final de torres, de peças pesadas, que nós já vimos no capítulo de combinações com peças pesadas, vou colocar aqui só para relembrar, é para abrir a segunda fila. Também tem vários no meu sistema mostrando, o que é muito perigoso. Nessa posição, por exemplo, as negras ganham jogando cavalo F3 ameaçando mate em H2. Peão toma cavalo, liberando a segunda fila. Torre D2 e não há uma defesa satisfatória para o mate. Espero que tenha entendido a força das torres na sétima. O único sinão é tomar cuidado para a torre não ficar presa quando invadiu a sétima. Quando dobrou lá embaixo, é muito difícil a defesa do lado mais fraco. Obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.